queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje nós estamos dando início a um novo módulo no nosso conteúdo da nossa Escola Bíblica e queremos que você possa aproveitar bastante e possa realmente crescer e ter mais conhecimento diante do Senhor. Nesse trimestre, nós vamos começar um tema bem interessante. E o nosso tema é Eu, parecido com Cristo? Interessante esse tema, talvez muitas pessoas nunca pararam para fazer essa pergunta a si mesmo. No ano passado, na nossa igreja, nós tivemos o privilégio de estudar toda a carta de Efésios nos nossos cultos pela manhã. E uma das ênfases justamente da carta de Efésios é nós sermos parecidos com Cristo. E talvez você se pergunte, né? Talvez às vezes dá vontade de olhar no espelho, né? Com aquela cara espantada e perguntar a si mesmo: eu tenho que me parecer com Jesus? Você tem certeza disso? Ou você está brincando comigo? Como é isso? Eu parecer com Jesus? Você me conhece? Você não sabe das minhas fraquezas, dos meus pecados, da minha personalidade, das minhas lutas. Como é que eu vou conseguir parecer com Jesus, que é tão perfeito, tão santo, tão poderoso? Eu sou apenas um pecador. Mas, na verdade, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos aquilo que Deus tinha como propósito ao nos afirmar que Ele deseja que nós sejamos parecidos com Cristo. E talvez a sua pergunta seguinte seja: tá bom, eu entendo que Deus me criou com esse propósito, mas como é que eu posso ser parecida com Jesus? Será que eu vou ser Deus? Será que eu vou ser todo-poderoso? Será que eu vou conseguir agora ler a mente das pessoas? Como é que eu consigo me parecer com Jesus? Talvez você ainda não tenha feito essa pergunta a si mesmo, ou talvez muitas das pessoas que estejam nos ouvindo realmente nunca pararam para pensar nisso. Se você, na verdade, fizer uma pesquisa na internet, nos vídeos, nos blogs, você vai perceber que esse realmente não é um tema tão comum, talvez, das pessoas perguntarem. Se talvez você fizer uma pesquisa, você vai descobrir muitas coisas a respeito de namoro, de casamento, da vontade de Deus para a minha vida, criação de filhos, tantos temas que as pessoas hoje se interessam a saber e conhecer. Talvez a maior pergunta que as pessoas fazem é: o que eu devo fazer na minha vida cristã? Que atitudes eu preciso ter? Como eu preciso ser para poder ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa com uma família organizada, com as minhas finanças organizadas? O que eu preciso fazer? Talvez todos nós que um dia conhecemos a Cristo como nosso Salvador, entendemos que antes de conhecermos a Jesus, talvez nós fazíamos escolhas ruins, ou já fizemos escolhas ruins. Talvez na nossa vida pessoal, familiar, relacionamentos, finanças, tantas áreas que nós sabemos que poderia ter sido tudo bem diferente. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós pensamos: puxa, eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida. Qual é a vontade dEle para a minha família? Como é que Ele quer que eu administre as minhas finanças? Como Ele quer que eu viva, talvez, em sociedade? Como Ele quer que eu crie os meus filhos? Mas o problema maior, talvez, dessa pergunta, o que eu devo fazer, é que muitos de nós, talvez, olhem para Deus como um consultor estratégico, pensando: bom, se eu entender o que Deus quer para a minha vida, se Deus me falar que atitudes eu preciso ter na minha vida, que decisões eu preciso tomar, então eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Não vou ter problemas, tudo vai dar certo na minha vida. Mas a grande questão, Deus
está muito mais preocupado com aquilo que eu sou do que aquilo com que eu faço. Deus está muito mais preocupado com o meu coração do que muitas vezes com as minhas atitudes exteriores. Então, talvez a grande pergunta que devemos fazer é: quem eu devo ser? Quem Deus planejou que eu fosse? Na verdade, o nosso grande foco na nossa vida pessoal, na nossa vida cristã, não deve ser o exterior, atitudes, sucesso, bem-estar, família, mas o nosso grande foco precisa ser o nosso coração. Aquilo que Deus olha dentro de nós. Porque, na verdade, nós podemos ter boas escolhas, mas ter um coração orgulhoso. Nós podemos ter uma ótima família e sermos pessoas egoístas. Nós podemos ajudar muitas pessoas e sermos pessoas cobiçosas. Então, na verdade, atitudes não têm a ver muitas vezes com o nosso coração. Podemos ter atitudes, ter um exterior bonito, perfeito, organizado, mas um coração tão corrompido, tão longe da presença de Deus. Inclusive, nós podemos pensar que até pessoas que não conhecem a Jesus podem fazer ótimas escolhas. Temos pessoas maravilhosas trabalhando, fazendo grandes coisas pela humanidade. Mas uma grande verdade, essas pessoas não vivem com o propósito de glorificar a Deus. Apenas aqueles que conhecem a Cristo, que têm o seu coração transformado, a sua vida transformada, podem viver os propósitos de Deus, podem ser a pessoa que Deus planejou desde o princípio que essa pessoa fosse. Então, nós gostaríamos nesta aula falar sobre a pessoa que Deus planejou que você fosse, o propósito que Deus tem para cada um de nós que conhecemos a Ele, que conhecemos a Cristo como nosso Salvador. E pensando nisso, eu gostaria de iniciar lendo o livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27. Justamente um texto que fala a respeito da criação do ser humano, homem e mulher. E a palavra de Deus diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto, que nós conhecemos muito bem, na verdade é todo o alicerce daquilo que nós cremos ser o propósito de Deus para a humanidade. E se nós analisarmos bem esse texto, nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vejam que Deus, depois de ter criado todo o mundo, os seres celestiais, os animais, a natureza, mares, tudo Deus criou. Mas em nenhum momento Deus disse, isso é a minha imagem e a minha semelhança. Isso se parece comigo. Apenas no momento em que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, Deus diz, nós vamos fazer esse ser humano parecido conosco, que tenha características semelhantes a nossa. E a pergunta é, com qual objetivo Deus nos criou? Por que Deus criou o homem?
Será que Deus se sentia sozinho ali no céu, entediado, cansado e ficou pensando: bom, eu preciso criar o homem, eu preciso de algo mais além de mim? Nós sabemos que não. Deus é perfeito e completo em si mesmo. A Trindade, ela é completa em si mesmo. Deus não precisa do homem. Deus não precisa de nós. Mas Deus sim tinha um objetivo ao criar a humanidade. E nós podemos ver claramente que Deus pelo menos tinha 3 objetivos ao nos criar. Primeiro, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus desejava ter o ser humano para ter um relacionamento com ele, para conversar, para interagir e para estar com ele. O segundo objetivo muito claro que nós vemos é que Deus criou o homem para adorá-lo. Nós não fomos criados para nós mesmos, nós não fomos criados para cultuar a natureza, outros seres criados. Nós fomos criados para adorarmos a Deus. E o terceiro objetivo que Deus nos criou foi para que o homem fosse seu representante diante do mundo. Nós vemos que ele dá a função do homem para que o homem organizasse toda a criação e cuidasse dela. Então Deus deu ao homem uma tarefa, ser seu representante diante do mundo. Mas a pergunta é: o que significa ser semelhante a Deus? Deus criou o homem para ser exatamente como ele? Deus criou o homem para ter as mesmas características que ele tem? Não, Deus não nos criou completamente iguais a ele. Deus nos criou semelhante, com algumas características que ele mesmo possui. É interessante quando nós estudamos a teologia, isso é muito importante, eu sempre digo que nós precisamos ser conhecedores da palavra, conhecedores da teologia, estudar a palavra. E nós vemos claramente que Deus possui, vamos te dizer, 2 tipos de características, ou que nós chamamos atributos. Os teólogos dividem em 2 classes. Primeiramente, os atributos que eles chamam de não comunicáveis aos homens. Isto é, são atributos que pertencem somente a Deus. Quais são esses atributos? Nós sabemos que Deus, ele é autossuficiente, Deus é autoexistente, Deus é eterno, imutável, Deus é onipresente, onisciente, Deus é todo-poderoso, Deus é governante, soberano sobre todas as coisas. Nós sabemos que essas não são características humanas. Nós não somos autoexistentes, nós não somos onipresentes, nós não podemos estar em todos os lugares, não podemos saber de todas as coisas, nós não somos soberanos, nós não somos eternos. Somente Deus possui essas características ou esses atributos. Mas existe uma segunda classe de atributos ou características que os teólogos chamam de atributos comunicáveis aos homens. Isto é, foram características divinas que Deus colocou como sua marca na humanidade. Nós sabemos que Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é verdadeiro, fiel, Deus é gracioso, paciente, santo, justo, misericordioso, Deus é criativo, Deus é racional. Essas são características divinas que Deus colocou no ser humano, no homem e na mulher que ele criou. Por isso que esse texto bíblico de Gênesis capítulo 1, 26, Deus está dizendo: nós vamos criar o homem semelhantes, parecidos conosco. O homem não é exatamente igual a Deus, mas ele possui características semelhantes ao Criador.
E mais é interessante quando nós continuamos o estudo de Gênesis, ali no capítulo 3, nós vemos que algo acontece neste capítulo. Quando o homem e a mulher são colocados ali no jardim do Éden, Deus os colocou para governarem aquele lugar e para se relacionarem com Deus, para adorá-lo, para estarem com eles. Criaturas adorando o seu Criador. Mas Deus deixou uma ordem específica naquele jardim. Ele disse: há uma árvore que vocês não devem tocar. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que justamente quando Satanás, ali na serpente, chega até o homem e a mulher para tentá-los, qual foi a tentação que Satanás coloca? Primeiramente, ele coloca a palavra de Deus em dúvida. Ele diz: será que se vocês comerem desse fruto, realmente vocês vão morrer? Será que Deus está dizendo a verdade? Então, Satanás coloca o caráter de Deus em dúvida. E é interessante que Satanás usa como uma tentação. Ele diz: se vocês comerem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Vocês não serão apenas semelhantes a Deus em algumas características, vocês serão deuses também. Vocês também vão conhecer todas as coisas, vocês vão ser iguais a Deus. E olha que interessante, a criatura não desejando mais ser submisso ao seu Criador, não querendo mais ser adorador desse Criador, mas agora a tentação é ser igual a Ele. Eu quero ser igual a Deus. Esse também não foi o desejo de Satanás? Nós conhecemos a história, que ele olha para Deus e ele deseja o trono de Deus, ser igual a Deus. Então nós vemos que então homem e mulher pecam, eles comem daquele fruto. E a Bíblia diz que então que eles morrem espiritualmente. Mas não apenas isso, como uma das consequências da queda do homem, a imagem de Deus no homem, ela acaba sendo distorcida, manchada, ela é atingida. O homem não era mais semelhante a Deus, assim como aconteceu na criação. Aquela imagem de Deus, ela é distorcida, ela é manchada, ela é quebrada dentro do homem. Assim como um vaso que é construído e feito pelo seu Criador para servi-lo, para embelezar, mas aquele vaso se quebra. Assim aconteceu com a imagem de Deus em nós. Se tornou uma imagem quebrada, distorcida, e o homem já não podia mais refletir ao mundo quem Deus é. Mas Deus, na sua misericórdia, então, o que Deus faz? Deus promete ali mesmo em Gênesis 3 que ele mandaria alguém para transformar, para mudar essa situação. Deus não queria que o homem ficasse nessa situação. Deus não criou o homem para essa destruição. Deus não criou o homem com este propósito, mas criou com o propósito de se relacionar, de estar com ele. Mas o homem em si, estando morto espiritualmente, ele já não tinha mais condições de poder restaurar a si mesmo, de regenerar a sua própria situação. Então nós vemos que Deus então envia o seu Filho, Jesus Cristo, para realmente poder consertar essa história, para poder trazer uma nova esperança de vida, de regeneração e de transformação na vida do homem. Mas é interessante quando nós pensamos na pessoa de Jesus.
Jesus não foi apenas um profeta que Deus enviou, não foi apenas um emissário com boas novas. A Bíblia é clara em mostrar que Jesus é Deus, que Jesus ele é o portador perfeito da imagem de Deus. Se nós lemos em Hebreus, no capítulo 11, de verso 1 ao verso 3, o autor de Hebreus nos diz o seguinte: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O autor de Hebreus é claro de fazer uma distinção entre os profetas que Deus enviava ali, nós vemos no Antigo Testamento, anunciando boas novas, anunciando repreensão, e o envio de Jesus para ser o nosso Salvador. Jesus não veio apenas trazer para nós boas novas. Jesus não veio apenas ser um profeta para a humanidade. Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus, o portador da imagem de Deus. Também nós encontramos em Colossenses, capítulo 1, versos 13 ao verso 15, Paulo afirmando: pois ele, aqui se referindo a Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, aqui se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Paulo também aqui está afirmando quem Jesus é. Jesus, ele foi quem nos resgatou do império das trevas, ao vir a este mundo e morrer na cruz pelos nossos pecados, pagando o preço pelos nossos pecados. Ele, ao fazer isso, quando nós tomamos a decisão de aceitar o sacrifício de Cristo no nosso lugar, então nós somos resgatados do império das trevas, do domínio de Satanás, somos libertos dos nossos pecados e somos então levados para o reino de Cristo, para o reino da luz. Por que Cristo pôde fazer isso? Não apenas porque ele é um profeta, um homem bom, um cara legal que veio a este mundo, mas porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus. E Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, porque ele é o próprio Deus. Então é interessante que quando nós voltamos ali para Gênesis no capítulo 1, 26, e quando nós ouvimos Deus dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós temos aqui uma referência clara à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo participando da criação deste homem, porque os três são Deus. Os três possuem a mesma imagem e eles colocam então no homem a semelhança de Deus naquilo que eles escolheram que nós teríamos como sua semelhança. Então a vinda de Cristo a este mundo não foi simplesmente para nos salvar, nos resgatar. Além disso, Jesus também veio para ser o nosso exemplo, o nosso modelo. Aquilo que Deus deseja, então, a partir de agora, que nós sejamos. Ele é a imagem perfeita de Deus. E quando Deus coloca Jesus como nosso exemplo, Ele está dizendo,
Olhem para Jesus. É desta maneira que eu quero que vocês sejam a partir de agora. Vejam o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 21 ao verso 24. Pedro afirma o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Vejam que Pedro afirma, além do ministério de Cristo, de regeneração, de restauração, Cristo também veio para ser o nosso exemplo da maneira como nós devemos viver a nossa vida neste mundo. Sermos semelhantes a Cristo, porque Ele é semelhante a Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus, sendo o próprio Deus. Mas é interessante que nós, como cristãos, nós como filhos de Deus regenerados e transformados, não temos a Cristo apenas como modelo. Talvez podemos pensar, bom, Deus colocou Cristo como modelo. Bom, se eu quiser, eu olho para Ele, sigo, mas se eu quiser viver a minha vida do meu jeito, tudo bem. Eu já sou salvo mesmo, eu já tenho a garantia da vida eterna, vou viver a minha vida do meu jeito. Mas, na verdade, esse não é o propósito de Deus. A Bíblia é clara em dizer que cada um daqueles que conhecem a Cristo são chamados a serem como Ele. Não é apenas uma escolha, é um chamado, é um dever de cada um de nós olhar para Cristo e buscar viver assim como Ele viveu. Vejam que Paulo afirma isso em Romanos, sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 29. Paulo afirma o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que ele conheceu, que ali na eternidade ele predestinou para que fossem seus filhos, a esses ele escolheu, salvou. Para quê? Para que cada um daqueles que conhecem a Cristo vivam, sejam a imagem do seu Filho. Também na sua carta a Efésios, no capítulo 4, verso 13, Paulo afirma: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É claro que nós vemos que a caminhada cristã, ela é uma caminhada com um objetivo. Nós não estamos simplesmente passeando neste mundo, aproveitando as belezas deste mundo. Nós estamos aqui com um propósito. Primeiramente, de conhecermos a Deus, crescermos no conhecimento de Cristo. E Paulo afirma que o nosso objetivo é chegarmos à maturidade cristã. E o que é esta maturidade? Paulo diz: atingir a medida da plenitude de Cristo, ser parecido com Cristo. Então, esse é um dos nossos objetivos, tem que ser da nossa vida cristã, ser parecido com Cristo. E através disso, restaurar
dia a dia, na nossa caminhada com Cristo, no nosso crescimento espiritual, a imagem de Deus na nossa vida, parecendo cada dia mais com quem Cristo é, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se portar diante do mundo, nas nossas escolhas, nos nossos valores e nas nossas decisões. Alcançar a medida de Cristo. Então, a pergunta é, novamente, qual é o propósito de Deus para o homem? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Será que é viver para o seu prazer, para a sua felicidade, para a sua família, ser rico, viver em prosperidade, ser apenas uma pessoa cheia de saúde, de bem-estar? É para isso que Deus te criou? E eu escrevi aqui uma definição daquilo que eu creio ser o propósito de Deus para a minha vida e para a nossa vida. E eu coloquei o seguinte: a vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos regenerados por Cristo Jesus, para que possamos ter a imagem de Deus restaurada em nossa vida, dia a dia, através de Cristo, e assim possamos novamente ter um relacionamento íntimo com Deus, sermos verdadeiramente adoradores e representantes de Deus neste mundo. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Deus nos criou para sermos adoradores. Deus nos criou para sermos seus representantes neste mundo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Infelizmente, essa imagem foi manchada, foi distorcida ali quando o homem pecou contra Deus. Mas o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para que possamos ter uma nova vida, uma vida restaurada, regenerada. E dia a dia, olhando para Cristo, nós possamos ter a sua imagem sendo restaurada na nossa vida através do processo de santificação. Mas talvez você possa me perguntar, tudo bem, eu já entendi isso. Deus quer que eu seja parecida com Cristo. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso ser parecido com Cristo? Gostaria de colocar rapidamente algumas coisas aqui. Primeiramente, eu posso deixar alguns conselhos para você. Primeiramente, busque conhecer a Jesus em sua palavra e cresça em comunhão com Ele. Nós não podemos ser parecidos com Jesus, primeiramente, se nós não temos a Jesus como nosso Salvador. O primeiro passo é conhecê-lo, entregar nossa vida a Ele, confiar e crer na obra que Cristo fez na cruz por nós, pagando os nossos pecados. E também, cada dia, buscar conhecê-lo, saber quem Ele é, quais são as características, o que Cristo fez por mim, conhecer a sua palavra, estudar a sua palavra e ter comunhão diária com Ele através da oração. Mas além disso, medite sobre o que a palavra de Deus ensina e aplique-a em sua própria vida. Muitas vezes nós nos tornamos grandes conhecedores da palavra de Deus. Até decoramos versículos, podemos citá-los, podemos conhecer livros, referências, mas tudo isso, olha, fica só aqui na nossa cabeça. Nós não conseguimos colocar isso em prática na nossa vida. Quando passamos por uma dificuldade, quando passamos por uma tentação, será que nós conseguimos colocar em prática aquilo que a palavra ensina? Quando eu sou confrontado, por exemplo, com uma mentira, uma situação em que ou eu falo a verdade ou eu minto,
não passar por uma situação difícil? O que eu faço? O que a Bíblia ensina sobre isso? Por exemplo, uma situação com finanças ou diversas outras áreas. Nós precisamos conhecer a palavra, meditar sobre ela, mas principalmente buscar aplicá-la diariamente na nossa vida. É interessante que Paulo diz ali na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 22 a 24, Paulo diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo aqui está dizendo num processo muito prático. Você tinha uma maneira antiga de viver, o nosso velho homem, com seus costumes, com seus valores, com a sua maneira de viver. E Paulo diz, tudo isso tem que ser jogado fora como uma roupa suja, uma roupa velha. E nós precisamos renovar a nossa mente. Como é que nós fazemos isso? Através da meditação da palavra de Deus e da comunhão com Deus, conhecendo quem Deus é, conhecendo o que Ele deseja para a minha vida. E depois que eu renovo a minha mente, então eu me revisto desse novo homem. E o que é isso? São novas atitudes, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, novos hábitos, novas decisões, uma nova maneira de encarar a sua vida e o seu relacionamento com as pessoas. Então, Paulo diz que a nossa vida cristã precisa ser muito prática. Eu era uma pessoa com uma mentalidade do mundo por não conhecer a Cristo. Quando eu conheço a Cristo e a minha mente é mudada, os meus valores são mudados, a minha maneira de ver a vida é mudada. Logo, as minhas atitudes, a minha maneira de pensar, os meus hábitos, as minhas decisões precisam mudar junto, precisam ser novas. Nós somos novas criaturas e essas novas criaturas precisam ter uma nova maneira de viver. Um terceiro conselho que eu gostaria de deixar: almeje ser aquilo que Deus planejou para o homem e para você. A grande verdade é que nós nunca seremos iguais a Deus, como talvez Adão e Eva e Satanás desejaram ser. Nós não seremos iguais a Deus, mas nós podemos sim ser parecidos com Cristo, nos atributos, nas características que ali no início da criação Deus colocou como marca nos homens, em toda a humanidade. Ele planejou que nós tivéssemos características parecidas com Ele, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, para que nós pudéssemos adorá-lo e servi-lo. E um último conselho que eu gostaria de deixar: tenha como objetivo de vida glorificar a Deus em tudo que você pensa e em tudo que você faz, e reflita as atitudes de Cristo no seu dia a dia, na sua maneira de viver. Tenha isso como seu alvo, como seu foco, como seu objetivo de vida. Muitos de nós, infelizmente, temos como alvo coisas tão passageiras e terrenas. Queremos bem-estar, queremos riquezas, queremos prosperidade, queremos uma saúde perfeita. Mas o que Deus planejou para nós é termos um relacionamento íntimo com Ele. E cada dia mais restaurarmos a sua imagem no nosso caráter, no nosso pensamento, na nossa maneira de viver, refletindo
quem Cristo é. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para você nesta aula. Nas nossas próximas aulas, nós teremos os nossos professores da nossa escola bíblica discipuladora, trazendo temas específicos ligados a termos a imagem, sermos parecidos com Cristo. Não perca as nossas aulas. Os nossos professores estão se empenhando em preparar as suas aulas. Teremos tantos professores dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos adultos, participando, então, deste modo, trazendo a sua palavra e a sua reflexão. Participe conosco e que Deus possa abençoar a sua vida, para que você possa ter como foco, como objetivo diário na sua vida, ser cada dia mais parecido com Jesus. Que Deus nos abençoe neste propósito. Amém.